Matemática, química e física. Para muitos estudantes, matérias complexas e difíceis de entender. Que tal então aprender sobre a mecânica dos fluidos, os movimentos do ar, a mistura de elementos químicos por meios lúdicos? Essa é a proposta de um método que já é sucesso nos Estados Unidos e agora chega ao Brasil. Vamos conversar com o repórter Rafael Faraco. Rafael, as crianças aprendem brincando, é isso? Bom dia. Bom dia, Pedro. É exatamente. Não só crianças, como também adolescentes, um método muito utilizado entre alunos de 4 a 14 anos. E geralmente um resultado muito bacana, já aprovado nos Estados Unidos e que chega ao Brasil. Um método diferente em que as crianças aprendem uma troca de experiências ou através das próprias experiências realizadas dentro da sala de aula. A Estela, ela é uma das pessoas que aplica esse projeto, faz parte, é educadora. Estela, como é que funciona exatamente isso e os resultados realmente são mais positivos? Bom dia. Então, bom dia. Oi, nós trouxemos um conceito novo de entretenimento educativo, né? Então, são programas que envolvem ciências, matemáticas, várias áreas da ciência e que a criança faz a experiência, a gente leva todo o material junto com os nossos apresentadores, nossos cientistas malucos, e a criança fazendo a experiência, ela põe a mão na massa, a gente acha que ela aprende muito mais, porque ela pratica, né? E esses experimentos, muitos deles, elas levam para casa. Então, elas podem compartilhar também, né? Com os pais, com os amigos, com os irmãos. Cientistas malucos que estão fazendo algumas demonstrações para a gente. Por exemplo, essa da bolha de sabão, né? Como é que isso é aplicado dentro de química, física, matemática, enfim? Então, esse é um joguinho com vôlei de bolinha de sabão. Então, aqui nós temos um pouco de física, um pouco de química. Por exemplo? Então, em termos de resistência dos materiais, por exemplo, sabe que a bolinha de sabão, ela é super frágil, né? Adicionando produtos a ela, quer dizer, compondo, quer dizer, essa mistura de materiais faz com que ela fique mais resistente. E isso a gente aplica em muita coisa em nossa indústria. Então, isso a criança toma contato com essa mistura, digamos assim, e pode jogar, ó, eles jogam e se divertem ao mesmo tempo. E essas bolinhas, tu vê que são lindas, que dependendo do ângulo, elas são bem coloridinhas. Enquanto eles vão fazendo outras demonstrações pra gente, mostrando na prática como é que esse método funciona, você percebe na prática que já também, né, em Santa Catarina, nós estamos em Florianópolis, mas enfim, no próprio Brasil, que as notas são melhores, os alunos que participam desse tipo de aula realmente assimilam melhor, têm essa melhor assimilação do conhecimento? Lógico, a gente sabe que quando a gente faz, né, quando a criança põe a mão na massa, ela faz o experimento, aquilo fica muito mais retido na sua memória, né? E até porque também, às vezes, existem conteúdos que a gente diz, mas isso eu não gosto, né? Isso eu não vou saber fazer. Mas com a prática, ela fazendo, esses conteúdos vão fazer parte vão fazer parte dela e vai acabar com essa resistência. É fazer com que a criança faça parte exatamente do processo, né? Se sinta dentro daquilo. Dentro do processo e também no sentido dela trazer a ciência, todos os fenômenos que acontecem para o dia a dia dela. Então, ela aprende que ela vai no supermercado, digamos, ou ela vai comprar alguma coisa, ela tá usando a matemática, né? Ela está fazendo um bolo, ela está usando química. Então, a gente sempre procura com os nossos experimentos fazer com que a criança veja que aquilo faz parte do dia a dia dela. Este experimento, por exemplo, o que é exatamente isso? E esse é pasta de dente natural. Então, a criança vai fazer, cada um vai receber o seu material, vai fazer a pasta de dente e vai levar para casa. A pasta de dente vai escovar os seus dentes. Então, fala assim, produto natural, né, que a criança faz, ela aprende como é que se faz misturas e pode escovar tranquilamente a pasta de dente, que é bem gostosinha. E a animação da garotada, né, em torno de todo esse processo? Então, eles adoram, né? Adoram fazer na prática aquilo que eles estudaram, ouviram, né? E até para despertar curiosidade, né? Porque a gente sabe que a gente aprende
sendo curioso, né? A gente quer saber isso, quer saber aquilo. E esse tipo de processo, esse tipo de experiência, ele serve para que disciplinas? Então, todos os nossos experimentos, eles são adaptados à idade da criança. Então, cada experimento, ó, esse aqui, ó, é o gênio da garrafa, tá? Então, tá vendo que sai bastante fumaça, além do gênio, né? Só que o gênio já saiu. Então, a fumaça é oxigênio puro. Então, o que é? A mistura foi misturado a oxigenada e outros produtos e saiu ali, tu vê que ali, ó, é uma reação exotérmica, muito calor. A garrafa, tu tá vendo que ela está encolhendo, né? E tudo isso que sai é o oxigênio. O que é o oxigênio? É o ar que a gente respira, é o que está, né? O nosso sangue precisa de oxigênio. É bem interessante. O resultado é sempre o melhor possível. Ah, sim, sim. Obrigado, Estela, pelos esclarecimentos. Um pouquinho de matemática, um pouquinho de química, um pouquinho de física, brincando e demonstrando na prática como é que funciona e que essas disciplinas não são mais tão complicadas assim como eram, pelo menos na minha época. Adriana, Pedro Paulo, acredito que não é de vocês também. Voltamos com vocês aí ao estúdio. E você sumiu aí em meio à fumaça, mas muito interessante. Obrigado, Rafael. Um bom dia para você.